Fala galera, e chegamos ao terceiro episódio dessa última temporada de Walking Dead. Episódio assim ó, que a gente finalmente descobriu quem realmente foi mordido, entre tantas apostas, teorias e tudo mais. Agora sabemos realmente quem foi mordido. E já falando desse passo assim ó, eu errei. Mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder nada. Então, galera, a primeira coisa, assim, já pra falar é a respeito de quem realmente foi mordido, tá? Pra mim, tudo que tava indicado, tá? Tava colocando pra que fosse o Alden. Muito também do que foi apresentado no último promo e a maneira como o Alden, né, teve protagonismo no último episódio. Cara, pra mim era muito ele que tinha sido mordido ali. Tá? Aí, logo do começo, o começo do episódio, assim, ó, é magnífico. Magnífico. O mínimo que a gente vê daquela batalha ali, tá? Eu acho até que ela teve uma escala pequena dentro das possibilidades do que ela poderia ter já naquele primeiro contexto ali. Ao mesmo tempo, cara, é uma amostra de muita coisa que a gente vai ver dessa batalha e também, obviamente, do grupo dos Reapers. A gente vai ver muita, mas muita coisa sobre eles. E aquela batalha ali, ela serviu muito para dividir o grupo e, ao mesmo tempo, mostrar uma coisa que foi assim, ó, ao mesmo tempo eu entendo do porquê que o Walking Dead faz isso, mas ao mesmo tempo foi rápido, que é praticamente o extermínio de todas as pessoas que eram no grupo antigo da Meg. E o Cole é o primeiro já, né, a ser executado ali no que acontece. Logo depois a gente já percebe que o Duncan foi ferido, né, gravemente, e a gente vai vendo o que está acontecendo ali. Eu achei bastante, assim, impactante ver o padre sofrendo ali um ferimento também bem grave, né, em relação ao pescoço. Depois a gente vê que ele também foi ferido, né, na coxa. O sumiço do Daryl, né, o momento onde o Daryl, junto com o cachorro, pega e parte para algum lugar ali que vai ter uma grande consequência no próximo episódio, mas isso é um assunto, né, para o nosso vídeo de trailer, vídeo de reação de trailer e tudo mais. E diretamente em relação ao Negan, em relação a Meg. O Negan também é ferido dentro daquela batalha ali, mas daí todas as atenções se voltam novamente para Meg, né? Aquele momento ali que a Meg pega e começa a ter aquele duelo, né, com um daqueles membros ali dos Reapers, e ele começa a seguir ela aonde ela vai, e ela se esconde no shopping, e ele vai atrás do shopping. Cara, é o Walking Dead assim, ó. Pra começar, a maneira como eles estão colocando esse escopo, isso eu já falei desde o primeiro episódio lá do Enter no parte 1, tá realmente cinematográfico. E ele consegue também nesse episódio aqui colocar esse escopo acontecendo para esse gênero de terror e principalmente assim, ó, dentro do shopping. Cara, o shopping eles conseguem tornar visualmente muito interessante esse aspecto ali pós-apocalíptico, onde está praticamente deserto, utilizando aqueles poucos recursos que tem em relação a manequim, em relação, né, a entradas de luz por alguns pontos apenas, a maneira como os zumbis vão se aproximando, a maneira como os Reapers se escondem. Cara, assim, ó, funciona muito bem dentro desse gênero de terror e é uma das partes que eu mais gostei desse episódio toda, é a maneira como eles conseguiram trabalhar a Meg junto com os Reapers, junto a essa ameaça, junto a essa busca que eles têm em relação a Meg. Cara, que é magnífico, assim. E até o surgimento ali do Alden, cara, o surgimento do Alden, naquele momento pra mim foi um pouco curioso, tá? Porque pra mim não teria aquele encontro, esse segmento de protagonismo do Alden. Porque pra mim, assim como eu falei antes, né, que eu errei, cara, pra mim ele seria mordido, então ele poderia aparecer muito ainda naquele momento de batalha, um momento posterior à batalha por causa da floresta. Não, ele tá no shopping. E a partir daquele momento do shopping onde tem o ataque dos Reapers pra ele e pra Meg, e ele é gravemente ferido, quem surge para salvar o Alden, para que ele não seja, né, realmente executado naquele momento, e principalmente a Meg, para que Meg não seja executada naquele momento? Negan aparece. E eu adorei o Negan aparecendo, cara. Eu adorei que daí Walking Dead tá desenvolvendo desde a primeira parte do Enteron. E nesse episódio aqui eles entraram praticamente num momento de terapia. Essa terapia ali muito mais próxima depois daquele primeiro conflito que eles tiveram, depois da primeira discussão que eles tiveram, aquela fala fortíssima que o Negan dá pra Meg em relação ao Glenn e tudo mais, em relação a ser tratado como um cachorro, não sei o que. Eles estão nesse momento de terapia ali, onde chegam a conversar sobre estar do lado de quem,
sobre ser uma nova pessoa, sobre a contra-argumentação lá do nunca mudar, não sei o que e tudo mais. Cara, é Walking Dead dando uma importância gigantesca pra essa relação entre os dois personagens, que são dois baita personagens. E tá muito massa, cara. Tá muito massa. Eu adorei muito a centralização que teve nesse episódio, dessa continuidade da relação dos dois e conseguindo colocar agora a relação dos dois já num nível maior, onde eles realmente começam a conversar. Né? Eles têm já esse momento mínimo que aconteceu, né, de consequência lá doente no parte 2, no momento onde a Maggie alcança a arma pro Negan e apenas no olhar, Negan pega a arma, depois o Negan vai devolver aquela arma pra Maggie, dá aquela seguradinha na arma para que os dois façam aquela troca de olhar novamente ali. E essa aproximação deles aqui, também por causa desse bem maior, que é em relação a chegar a Meridian, em relação aos alimentos que precisa para Alexandria, que é outra coisa que voltou, né, a ser muito tema do que está acontecendo em Alexandria também, e a gente agora ver isso visualmente, é muito importante, é muito massa a gente ver essa aproximação dos dois. E o diálogo final deles, na igreja, com a parte da escolha do que fazer com o Alden, do matar ou não o Alden, sobre o deixar ele para trás ou não, sobre o bem maior também. Cara, foi muito massa. Muito massa. Que baita diálogo que aconteceu ali entre os dois. E tudo que a Meg fala pro Negan é verdade. E a resposta do Negan é uma frase, né, que ele simplesmente repete, que ela vai ter que escolher. Não adianta, ela vai ter que escolher. E ela vai ter que escolher o quê? O que fazer com o Alden. E naquele momento ela age diferente em relação ao Gage, né? Eles inclusive conversam sobre isso. E ela não quer perder o Alden da mesma maneira. Então, aquele conflito ali existente entre a Meg e o Negan, já de outra maneira, né? Já com essa relação dos dois estando mais avançada também, e vindo esses argumentos agora realmente do que está acontecendo entre eles, cara, é Walking Dead entregando para mim aquilo que eu esperava ver desde lá de trás, lá do primeiro episódio da 7ª temporada, cara. Então, assim, tá muito massa e eu espero que a série continue a evoluir esses personagens. É isso, cara. Tá? É que não perca tempo, mas que evolua os personagens sim para algum ponto. E eles estão realmente trabalhando em conjunto. Então, assim, toda essa parte em relação a Meg e o Negan tá muito massa. Perdemos o Duncan. Tivemos realmente ali, né, essa certeza agora de quem foi mordido, cara. Foi a Águida que foi mordida. A maneira como foi apresentado os zumbis dentro da floresta também. De novo, o Walking Dead dando importância para os zumbis voltando a ser ameaça, que é algo muito massa, junto, cara, à escala, ao escopo, a maneira como eles estão colocando o ritmo dentro da série, junto à maneira como eles estão colocando até, inclusive, o zumbi, aquele zumbi diferente, né, preso na árvore, e eles abrem uma imagem lateral que é muito foder. Eles colocam o zumbi aqui e o Negan aqui, e o zumbi levantando aquela cabeça para conversar com o Negan aqui, para conversar, né, galera? Para só fazer, né, o som ali próprio do zumbi. Cara, é muito massa, muito massa, muito massa. E a gente teve ali a relação da Agatha, né? Essa limpeza do grupo da Meg, para vir mais uma culpa, mais um peso para a personagem. Basicamente essa foi a função desses personagens novos, nessa presença aqui de início de 11ª temporada do Walking Dead, cara, só para piorar aquilo que já estava complicado, aquilo que já estava ruim para ela. E, cara, eu tava gostando do personagem do Duncan. Realmente tinha sido um personagem muito bem apresentado. Um personagem que poderia ter muitas, futuras consequências dentro da lead em relação ao grupo, principalmente em relação ao combate, principalmente em relação ao combate aos Reapers. E não temos mais personagens, então as perdas foram diretamente em relação a Meg. A Meg que realmente perdeu ainda mais daquilo que ela já tinha perdido e novamente pelas mãos dos Reapers. Então vai aumentar tudo isso, né, em relação a essa caçada e também em relação a essa vingança que ela tá tendo. E vamos falar assim do episódio, cara, em relação ao ritmo do episódio, tá? Eu gostei bastante que eles continuaram a dividir os núcleos, ao mesmo tempo, assim, a gente trocou Commonwealth por Alexandria. Né? A gente troca o que está acontecendo com aqueles personagens lá pra gente ver de novo aqui muito mais focado na Carol. A gente viu a Kelly, a gente viu a Magna, a gente já viu aquela preparação ali para a volta da Connie de novo. Os personagens estarem falando em relação a, principalmente na parte final entre a Magna e a Carol, parar de dar esperança para Kelly que a Connie pode voltar e tudo mais, que a Carol precisa terminar, precisa parar com aquilo, né, aquele pedido novamente da Magna, é realmente preparando nós espectadores para a volta da Connie, que nós fãs já sabemos que isso vai acontecer
e tá cada vez mais próximo disso realmente acontecer dentro da série, tá? Mas os outros efeitos ali acontecidos em relação ao cavalo, essa busca que elas tiveram em relação à falta de alimentação, a gente vê isso realmente acontecendo e afetando ali o grupo, e a gente vê isso afetando novamente as crianças, né? Que essa interação entre elas é algo novo, que a gente ainda não tinha tido com tanto foco assim. As crianças não, por exemplo, o Cal, o adolescente, cara, as crianças, a gente não tinha visto isso. E essa participação mais forte, por exemplo, da Judy, mais forte, por exemplo, do Herschel Jr. E o ator que tá fazendo o Herschel Jr., assim como a atriz que faz a Judy, cara, que é muito massa a química entre os dois, assim. E eles funcionando entre o grupo em relação à comida, por exemplo, o que o Herschel Jr. fala em relação a como comer e como tentar esquecer o gosto de comer em pequenas partes para que aquilo realmente passe. Porque essa maneira já como ele está crescendo, está aprendendo a sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico, né? Uma nova geração dentro desse mundo. Então a percepção deles já é completamente diferente, a maneira de como eles vão ter essa experiência já é completamente diferente do que os outros que tiveram essa transição, né, entre o mundo pré e o mundo pós, né, esse mundo apocalíptico ali. Mas eu gostei bastante dessa interação. A gente já sabe que vai ter as partes de treinamento que a gente já viu no trailer da San Diego Comic Con. Então, ansioso para chegar nesses momentos ali, porque, cara, esses personagens mirins também estão sendo bem interessantes e eu quero saber muito, assim, que ponto que eles vão chegar. Essa que é a minha maior curiosidade, assim, se é realmente para defender Alexandria, que é, né, o foco que na real eles têm que dar, pelo menos assim para mim é esse foco que eles têm que dar, da galerinha ali se juntar, ter esse treinamento e realmente defender Alexandria para principalmente essas ameaças em relação aos zumbis e tudo mais, assim. E, cara, a Judy e o irmão falando sobre a mãe, sobre a Michonne e de vir aquele argumento entre eles ali do que, cara, os pais nunca vão falar para eles que não vão voltar, para que não se perca a esperança que eles sim possam voltar um dia. Cara, brilhante já a maturidade como eles têm, né, obrigados, na verdade, a ter nesse mundo ali que eles estão vivendo, que eles estão crescendo. Então, por mais que eu não tenha gostado muito, tá, dessa história dos cavalos, cara, a maneira como o episódio, ele por mais que tenha, né, esse ritmo em relação aos núcleos acontecendo, eu acho que aquela parte da Carol ali, ela perde um pouco mais de ritmo em relação do que a gente estava tendo com o Commonwealth. Mas também é lógico que isso vai acontecer. Tá? Não tem como manter o mesmo ritmo, os acontecimentos de Commonwealth, porque Commonwealth ele leva os personagens também mais para o limite em relação do que está acontecendo em Alexandria nesse momento. Que nesse momento está realmente em relação a essa sobrevivência, em relação a essa busca, essa procura incessante que eles estão desde esse primeiro segundo que começou essa última temporada em relação aos alimentos. Então, por mais que eu tenha gostado, senti um pouco dessa falta de ritmo, mas também entendo do porquê que o Walking Dead precisa dar essas pausas também quando vai, né, por exemplo, para Alexandria, nesse estado que está Alexandria hoje. Mas assim, cara, baita episódio, muitas vezes pro próximo. É óbvio, galera, que hoje já sai, né, aqui comigo, cara, esse trailer comentado, né, daqueles breves 30 segundos que a gente tem, que é pouco, mas pra gente que é fã, vale muito, assim. E já fazer reação, já fazer teoria, já fazer muito mais. E lembrando de uma coisa muito importante. Quarta-feira, 8h30 da noite, ao vivo no canal da Take e ao vivo no canal Depois do Fim do Mundo, eu e meu amigo Henrique, a gente vai fazer, cara, nosso grande debate sobre esse terceiro episódio, sobre o Hunted dessa última temporada de Walking Dead. Assim, ó, 8h30 da noite, nessa quarta-feira, não perde, vem com a gente. Vocês sabem, galera, quem já acompanha aqui o canal, sabe que a gente adora poder conversar, debater junto com vocês e sobre esse baita episódio que a gente teve também. Então não esquece, 8h30 da noite, e não esquece daquela ajuda que é mega importante também. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.